Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jogando o Jogo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como nos conhecemos. E por incrível que pareça, mesmo falando com esse pessoal toda semana, nunca os vi pessoalmente. Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, de como a gente começou e como a gente tem mantido esse contato, mesmo não tendo se visto ainda. Na verdade eu já vi o Otto, mas o Kogachi está no Japão, então fica um pouquinho mais complicado. Fala galera, meu nome é Reinaldo Ota, falando aqui de São Paulo. É bem maluco, né, cara? Esse podcast aí que tem 3 caras, cada um mora num lugar diferente. Não é fácil de se ver, mas a gente tá aí até hoje, né? E eu vou emendar já, começar aqui falando como é que a gente se conheceu, né? Então, lá em 2016, 4 anos atrás, eu tava num momento da minha vida aí que eu tava muito atrapalhado, parte de trabalho, família, filhos, não tava dando conta do recado, cara. Aí um amigo meu me indicou um High Stakes Week, que era uma semana de alta produtividade, falando em performance. E aí, cara, decidi fazer, porque era gratuito, né? Primeira coisa. E, cara, fiz essa semana aí e me deu um boom de energia, cara. Mudei a minha alimentação, a mente ficou mais clara, consegui resolver um monte de coisa que estava parada na minha vida. E então eu decidi fazer o curso, né, cara? Entrei no curso em 2016 e tava tocando a ele. Não, legal, Ota. O meu já foi um caminho um pouquinho diferente, mas com a ideia parecida, no sentido de querer melhoria. Lá no final de 2016, eu tranquei a faculdade que eu fazia de engenharia. Eu morava em Mesquita, estudava na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, e vim morar em Angra dos Reis, porque a minha família tem um provedor de internet. É um negócio familiar, e a gente veio, no caso eu e meu pai, viemos como uma parceria, né? Fazer uma parceria e tá entrando também no negócio em algumas áreas aqui. E então isso já tinha sido uma grande mudança na minha vida, mas até aí tudo bem, era algo que fazia sentido no momento. E o que aconteceu foi que assim, mais ou menos no início de 2018, né, eu estava aqui já um pouquinho mais de um ano, e eu tive um desentendimento bem intenso com os sócios aqui, no caso eu, meu pai e os sócios, né. Eles tinham, né, na época, ideias muito divergentes da gente, e algumas coisas que tinham sido combinadas não foram cumpridas. E o que aconteceu é que somou muita coisa nesse momento. Eu comecei a lembrar assim, da faculdade, de eu ter chegado quase no fim, de eu ter feito estágio, de eu ter iniciado um projeto que eu não terminei. E depois eu estava num outro projeto que também era incerto, aqui no caso na parte de internet, né, de provedor, e não estava me sentindo bem com meus relacionamentos, assim, na vida, e somou isso tudo, né, então tinha uma coisa que aconteceu no momento, que foi, eu diria, o gatilho inicial, que foi esse desentendimento, mas acho que é sempre importante frisar que nunca é só uma coisa, é um processo. Era alguma coisa que já estava acontecendo há alguns anos, inclusive. Eu estava na faculdade, mesmo lá, é uma coisa que eu gostava, eu não me sentia completo. Eu gostava, mas não amava aquilo. E lá em 2008, mais ou menos, eu comecei a jogar poker. Na época eu comecei a estudar e tal, e queria virar profissional. Eu fiquei até 1 ou 2 anos nessa, mas era um pouco diferente em questão de material, de conteúdo. Eu era novo, não tinha tanto dinheiro para investir, até comprei um livro na época. E né, eu tô contando esse link só para dizer que eu conheci o Gabriel Goff, que foi o cara que fez essa High Stakes Week e tinha esse curso chamado Moving Up.
né, que seria tipo meio que se movendo para cima, dando os próximos níveis. Isso, high stakes e moving up, e move up no caso, são até, né, são parentes, é um vocabulário que é muito conhecido dentro do poker. High stakes são jogos mais caros. E move up, no caso, ou moving up, é quando você está em um limite e agora você tem capital e conhecimento, técnica, para subir para o próximo limite. Então, né, só esse parênteses aí. Então eu já acompanhava o golfe desde a época que eu jogava isso, tipo, há vários anos atrás. E aí apareceu para mim também, né, no canal do YouTube lá, essa High Stakes Week, que era essa semana de alta performance. E eu lembro que antes de eu efetivamente comprar o curso, eu participei de uma. Eu participei de uma, mas não comprei, né? Chegou no final, não comprei. Só que nessa semana ele já trazia muitas ideias interessantes. E duas delas que eu passei a aplicar foram a meditação e o café especial lá, foi, assim, entre aspas, criado por um cara chamado Dave Asprey, que criou uma companhia chamada Bulletproof, que é a prova de balas. Então é o Bulletproof Coffee, que é o café que te deixa a prova de balas, né? E o Goff na época até brincou, era se eu não me engano, High Stakes Coffee, né? Que era o café dos altos limites. Que é basicamente um café batido com manteiga e óleo de coco. Isso aí tem uma tradição aí da galera lá oriental, né? Tem uma parte ali da Índia, acho que do norte da Índia também, nos Himalaias, que já era comum as pessoas colocarem manteiga no café ou no chá. Enfim, essas duas coisas, né, essa meditação e esse café, eu fui um pouquinho parecido com o Otto, né? Eu me senti muito diferente praticando. E não foi assim, da noite pro dia, eu meditei hoje, tomei o café hoje, estava cheio de energia, tudo bem, não. Mas como eu estava querendo uma mudança, eu comecei a praticar ali um pouquinho, era só um pouquinho mesmo, todo dia ali 5 minutos, né, e preparava o café no início da manhã, e eu comecei a me sentir bem. E, enfim, na High Stakes Week, na seguinte, né, no caso, foram alguns meses depois, isso acabou somando com várias coisas que estavam acontecendo na minha vida, e aí foi o momento que eu decidi entrar. Então, eu diria que era muita insatisfação, busca por mudança, busca por melhoria, ter sentido na prática algumas coisas que eu percebi que me fariam bem, e que depois eu talvez pudesse conhecer mais coisas, aprender mais coisas de como manter esse estado de clareza mental e de energia. Então, acho que foi isso aí um pouquinho do meu início. Que legal. Ouvindo vocês, assim, eu vejo que vocês estavam num momento mais pessoal, né? Assim, em primeiro caso, eram alguns problemas mais pessoais, porque fizeram vocês irem nessa busca de melhorar. E no meu caso foi um pouco diferente. O meu caso não foi muito pessoal em si, foi em questão de querer melhorar resultados no mercado. Então lá em 2015 foi quando eu comecei realmente a executar ordens no mercado. Em 2017, durante esses anos eu já tinha passado por vários cursos e por alguns mentores. E aí em uma das palestras de um dos mentores eu conheci o Goff, falando sobre alta performance, tipo assim, como conseguir ter melhores resultados, o quanto era importante a meditação para você conseguir esses resultados, também a questão do corpo e mente, né? E aquilo ali foi se conectando comigo, né? Eu falei, pô, interessante. E eu tava ali numa fase que eu falei, pô, já aprendi bastante coisa de análise técnica, sabe? Eu já sei eu não sei mais o que aprender sobre análise técnica. Já tive um dos melhores cursos do mercado, né? Já fiz um dos melhores cursos do mercado sobre tape reading. Falei, caramba, e mesmo assim, você sente que ainda tá faltando alguma coisa, né? Você vê que tá tendo uma evolução, mas você fala, eu acho que ainda tem que refinar, tem que ter alguma coisa a mais que eu ainda não encontrei. Eu falei, eu acho que talvez eu não estou me preparando para o mercado, né? A parte psicológica, a questão da alta performance. E como qualquer atleta de alto desempenho, ele também não trabalha só o corpo, ele também trabalha a mente.
Falei, eu acho que pode ser isso. E aí foi onde que eu tive meu primeiro contato com o Goff, né? E aí já entrei na turma e quando eu vi era mais do que eu imaginava. Eu realmente fui cego. Só queria saber de alta performance e, tipo, não queria saber de mais nada. E na real, o processo todo, ele depende de alguns pilares. E isso, no primeiro momento que eu fiz o curso, meio que eu... Beleza, vou assistir, eu vou ver, vou estudar isso daí. Mas não é meu interesse. Então meio que eu fui vendo por cima. Mas queira ou não, é como o França ele diz algumas vezes. Uma vez que é visto, não é desvisto, né? E aquilo ali, algumas coisas foi ficando. E eu fui achando interessante. E sem querer, quando eu tava percebendo, eu tava já tentando implementar na minha rotina. E quando chegou na parte de alta performance, não era... Aí foi onde que eu entendi, não era só a questão da alta performance em si. Era um conjunto dos pilares. Todos os pilares tinham que estar em equilíbrio, né? E aí só no ano seguinte, que aí sim, eu consegui desenvolver o curso bem melhor. Consegui me entregar melhor, ser mais participativo. E foi onde nós tivemos a oportunidade que naquele ano, por incrível que pareça, somos de grupos, turmas diferentes. Então assim, se fosse só para interagir com as pessoas da minha turma, eu não teria contato nem com o Otto nem com o França. Porque o Otto entrou primeiro, eu entrei depois e o França entrou logo depois. E aí, olha que coisa de louco, só no ano que o França entrou, a gente, tanto o Otto quanto eu, se entregou, vamos dizer assim, bem mais pro curso e ali as coisas começaram a se desenvolver e é ali que a gente teve a oportunidade de nos conhecermos. E foi um ano cheio de aprendizado. Pode crer, é verdade, cara. Esqueci de falar, né? Entrei em 2016 e tava tocando minha vidinha e tal. 2018 minha vida tinha virado de cabeça pra baixo e eu falei, eu vou fazer esse curso de novo pra ver se as coisas encaixam novamente. E foi aí que eu conheci o França e o Felipe Cogatti aí. Então às vezes as coisas acontecem no momento certo, né? Porque também em 2016, se eu tivesse... Pra falar bem a verdade, todo mundo que eu fiz o curso em 2016, eu não tenho mais contato. Os pessoal que eu conheço hoje do curso é da turma de 2018. Então é bem louco, né? Pois é, eu acho que isso aí tem muito a questão da jornada, né? Cada pessoa tá no seu momento, na sua jornada, seja aquele que entrou no curso, ou seja aquele que, vamos dizer assim, não continuou, ou mesmo que não fez contato. E só um parênteses, assim, a gente não tem nenhuma afiliação direta, tá, com o Gabriel Goff, mas como a gente disse, né, assim, a gente foi o começo de tudo desse nosso processo aqui, e eu também, isso aí já é uma visão minha, tá, pessoal, vocês podem passar de vocês, mas eu acho que, assim, coisa boa a gente também não tem problema de compartilhar. No caso, assim, foi algo que realmente que causou uma mudança na nossa vida. E uma coisa que me trouxe, assim, né, quando o Kogashi estava falando, é a questão da comunidade, a importância da comunidade, sabe? Naquele caso foi uma comunidade de Facebook, mas eu digo no sentido mais amplo, né, de você estar em contato com pessoas que querem o mesmo propósito, que têm o mesmo propósito que você, a mesma visão. Não exatamente de querer fazer, vamos dizer assim, todo mundo quer saber de mercado financeiro, não, mas todo mundo ali naquele grupo queria melhorar de vida. Queria ter uma vida mais plena, assim, mais completa, né? E que faça mais sentido as coisas que estão fazendo. E acho que assim, uma coisa bem interessante do processo ali, que tipo, que nem não tem como não falar o nome do Goff, porque o único contato que eu tive com vocês foi ali mesmo, né? Então é bem isso que o Francis falou, foi um processo que ajudou todos os três que tinham um objetivo em comum. E assim, eu vinha de uma fase que eu tava estudando muito mercado. E aí você vai operar, você fica lá, não vou falar bitolado em si, né, mas
cara, você fica ali sozinho, só olhando tela. Principalmente se você tá num momento que você não tá afim. Tipo, eu nunca fui fã de ficar ouvindo call, pelo menos naquela época, né? Que era só era call, né? Os caras só ficavam cantando a entrada e saída ali nas salas das corretoras, né? E eu não curtia isso. Eu, tipo, se fosse só pra seguir call, eu não teria feito o curso. Simplesmente quando viesse algum alerta de call, eu fazia o que estava escrito lá e acabou, sabe? Não teria necessidade de eu aprender sobre mercado. Eu ia ser seguidor de call. E não era esse meu objetivo. E o fato disso, eu não fazia questão de estar naquele ambiente para não ter nenhum tipo de influência. Então, o processo ali, ele por um bom tempo foi muito solitário. Muito solitário mesmo. Então, eu não trocava ideia com muitas pessoas sobre o mercado. E ali, que nem o Francis falou, tem uma questão de comunidade. E até mesmo um dos módulos do curso, um dos pilares, era sobre relacionamentos. E tipo, não só relacionamento entre família ou então entre marido e mulher, mas era relacionamento no geral. E eu falei, caraca, eu tô aqui correndo atrás, mas no final das contas, nem tudo você resolve sozinho, né? E quando surgiu a oportunidade de montar um grupo, e ali era um espaço onde eu conseguia me expressar. Eu acho que o mais legal de tudo, eu não sei quanto vocês, mas ali dentro, na minha página do Facebook eu não era muito de me expressar. Em qualquer outra rede social eu não era muito de me expressar mesmo, porque, sabe? Cara, vem paulada de tudo quanto é lado e eu não tô afim, sabe? Cada um tem sua opinião e tem aquela galera extrema, então eu falei assim, cara, acabou. E lá na comunidade, onde todo mundo tinha o mesmo objetivo, que era um ajudar o outro, você, tipo assim, se você falava e não vinha crítica maldosa, sabe? Vinha a crítica construtiva. Construtiva, né? Totalmente construtiva. E você se sentia à vontade de estar, tipo assim, entregando primeiro o conteúdo lá, até mesmo do que soltar na sua própria página pessoal. Então, eu comecei a ter esse primeiro contato de interagir com as redes sociais ali dentro. Câmera, eu odiava. Ainda não sou fã, não gosto de câmera. Mas foi ali que eu tive um primeiro contato com câmera, de fazer vídeo de apresentação, falar quem eu era. E ali também foi onde eu tive os primeiros desafios, que foi que eu comecei a interagir mais com a minha voz. Que é tirar a gente da zona de conforto, né? É isso que o curso fez, né? Tirar você da zona de conforto para você estar evoluindo, né? Porque assim, enquanto você tá confortável é que você ainda tá no mesmo nível. O desconforto tem que fazer parte da sua rotina, né? Todo dia tem que fazer alguma coisa que não é confortável. Só assim você evolui. Eu acho muito louco também a questão do... Outra coisa que eu aprendi dentro do curso é essa questão, né? Do relacionamento, que primeiro é tentar tirar aquele lance de só vou procurar o Kogat quando eu preciso dele, né? Então é uma inversão que eu aprendi sempre a estar mantendo contato com as pessoas e vendo o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, né? Acho que mais pra frente aí a gente pode até falar do gatilho da reciprocidade. Então você inverte, né, totalmente o jogo de primeiro ajudar e depois as pessoas se sentem na obrigação de retribuir essa ajuda com você. A segunda coisa do relacionamento é sempre ouvir sem julgamento, né? Então isso que é legal na galera aí, que a gente ouve, até mesmo uma crítica, a gente não leva pro pessoal, né? Então a gente escuta, sabe que aquela pessoa tá querendo te ajudar, tá querendo te dar aquela dica porque se importa com você, então você recebe a crítica de uma forma mais tranquila, assim, você aceita melhor e fala, puta, verdade, cara, tá fazendo errado. E você aprende também muito com a experiência dos outros, né? Tipo assim, muita coisa que você viveu, muita coisa que você vive, eu não vivi e talvez eu nunca vá viver, mas pelo fato de você compartilhar,
isso é um privilégio, né? Tipo, a pessoa tá se abrindo, tá falando, e ainda você vai lá e dá um monte de bordoada nela. Não, cara, você tá ali, tá ouvindo, você tá aprendendo, você tá vivenciando algo que talvez você nunca vai viver. E pra aquela pessoa tá falando aquilo pra você, não é algo tão simples, né? Então, o modo de você ouvir, o modo de absorver é muito legal, assim, todo o processo que a gente teve no curso e acaba trazendo depois, né? Eu acho que muito tá relacionado com esse podcast, porque a gente, que nem eu adoro tá fazendo, porque não é algo que eu só entrego, mas é algo que eu recebo muito em troca, né? Eu aprendo muito. Então, as experiências do Ota, que talvez eu nunca vá viver, eu levo isso pra mim, eu tento tirar o máximo de proveito, o máximo de aprendizado, as experiências do França também. E o mais louco de tudo, que são fases de vida diferentes, e mesmo assim, que nem o França é mais novo que eu, e eu aprendo muito com ele. E tipo assim, eu fico muito feliz. E eu fico às vezes até assim, pô, ó, domingo tem podcast, vamos gravar o podcast. Não é que domingo tem podcast, pessoal. A gente grava no domingo e libera na segunda. Então a gente grava no domingo, então eu fico, pô, o que vai rolar hoje, né? A gente tem uma breve reuniãozinha de pauta, mas a gente não faz ideia realmente o que a pessoa vai falar. E quando a gente tá compartilhando esse momento, realmente é uma entrega total e atenção total. Aqui eu fico só ouvindo mesmo pra ver o que eu tô aprendendo e até os insights que vão surgir no meio desse processo. Então, acho que todo o formato que a gente tem dessa conversa aqui no Jogando o Jogo vem muito desse curso. A gente aprendeu muito a se relacionar, a conviver e compartilhar tudo isso. E um dos produtos que vem é o Jogando o Jogo, que é bem nesse modo. Não sei mais definir o que seria. Não, eu acho que a gente trouxe dali. Sim, é exatamente isso que vocês falaram, a parte de relacionamentos. Vocês, porra, mataram a pau aí. Foi incrível que vocês acabaram de falar. E só voltando um pouquinho, né, mas dentro desse gancho, essa questão de ouvir o próximo, de ter a entrega, de cuidar do relacionamento, né, social também, veio dentro, né, lá da comunidade, em um momento que a gente estava compartilhando o que cada um fazia, né? Eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, eu sou interessado no mercado financeiro. Então, em um dos posts acabou aparecendo isso. E existia um projeto que era dentro que a gente chamava de tribe lá, né, da tribo, que eram os accountabilities. No caso, eram reuniões onde normalmente tinha ali até, se eu não me engano, 6 ou 7 pessoas no máximo. E a cada semana, uma dessas pessoas seria o speaker, né, o falante, o falador. Ele ia trazer um desafio dele e as outras pessoas iam ouvir, né, como o Otto falou, iam ouvir sem julgamento, tentar manter a escuta ativa enquanto a pessoa está falando. E depois, cada um ia trazer ideias, questionamentos ou hacks ou insights para ajudar essa pessoa, né, que estava falando ali naquele momento com aquele desafio, né? Não é que os outros iam trazer a resposta para todos os problemas dele, mas iam trazer ideias. E eu acho que principalmente as perguntas ajudavam muito. E esse conceito, a gente até já comentou alguma coisa aqui, pelo menos eu descobri depois, que um cara chamado Napoleon Hill, que escreveu um livro, Quem Pensa Enriquece, que ele falava do conceito de mastermind, que é a mente mestra. E ele dizia que, se eu não me engano, a partir de 3 pessoas você já consegue ter um grupo. E a ideia é exatamente isso, você conseguir captar ideias que você não teve, né, questionamentos que você não teve, até desafios que você não teve, aprender com eles. E formar essa mente mestra, que no caso, naquele momento, é como se todo mundo tivesse unido ali e fosse o problema do outro é o meu problema e vice-versa, sabe? Então foi nesse contexto que a gente começou as reuniões, que inclusive foi uma das coisas que inspiraram esse formato que a gente traz aqui, desse bate-papo. Então eu acho que foi isso, né? O Kogashi fala assim, a gente grava no domingo realmente, e a gente eu pelo menos tenho até uma certa ansiedade, mas não sei se é a melhor palavra, porque é uma ansiedade positiva, sabe? Não é um negócio que eu fico nervoso. É tipo assim, o que vai rolar? Como ele falou, a gente tem a ideia do tema, a gente às vezes conversa sobre alguns tópicos, mas a gente só sabe realmente o que vai acontecer aqui e agora, nesse momento.
E assim, a gente falou muito de relacionamento, mas o curso não se trata só de relacionamento, né? Que nem eu falei que eu fui atrás da alta performance, eu tive uma surpresa, porque eu acabei descobrindo que eram alguns pilares. E aí eu queria perguntar pra vocês, além do relacionamento que a gente acabou falando, qual outros pilares que acabou chamando mais a atenção de vocês? Ou até mesmo que vocês ainda mantêm assim em prática, né? Continua executando. Pra mim o pilar corpo e mente, né, cara, que tu fala muito lá, trabalhar, a primeira coisa, né, essa questão de cuidar do seu corpo, né, o que você põe pra dentro, alimentação, exercício físico, é muito louco, né? Porque para tudo a gente precisa do corpo, né? E da mente também, né? Então, comecei a meditar por causa disso. Hoje, em muitos momentos do meu dia, dentro do pico de estresse, cobrança, tal, eu paro 5 minutinhos ali e consigo voltar pro flow, né? Então, assim, essa parte do corpo e mente eu trago até hoje. Não, legal, ótima pergunta, assim, acho que a base, hoje eu vejo, tá, a base para a maioria das coisas realmente não tem como o corpo e a mente, porque eu acredito muito que a gente só tem como ser o melhor para os outros, né, quando a gente é o melhor para si mesmo. É aquela brincadeira que o pessoal fala do avião, né, de colocar a máscara primeiro em você e depois em outras pessoas, porque se você não se ajudar, talvez você nem consiga ajudar os outros. E só voltando um pouquinho antes de eu falar disso, assim, esse grupo que a gente criou era para falar especificamente de mercado financeiro. A gente está falando de outras coisas aqui, mas ainda assim o que uniu foi que a gente queria conversar, né, ter um grupo com pessoas falando sobre os desafios de quem opera e de quem está ali no mercado e como que a gente pode melhorar. Essa era a proposta desse grupo que a gente tinha, né? Essa palavra, eu não sei se ela tem uma tradução específica, mas tipo, accountability é meio que prestação de contas, né? O be accountable seria meio que como ser responsável. Então era um comprometimento que a gente tinha de estar ali naquele momento, né? Era uma reunião semanal e de trazer nossos desafios e também trazer o pós, né? A gente trouxe o desafio, ouviu as ideias e o que a gente faria aquela semana para melhorar, né? No caso, não era só naquela semana, era claro que era continuar, mas normalmente a gente vinha na outra semana prestar um pouco de contas do que a gente fez. Então foi nesse contexto que começou tudo isso, né, relacionado ao mercado financeiro. E claro, em relação aos pilares, assim, como o Mota falou aí, eu comecei a trazer algumas práticas que melhoraram muito a questão energética, a questão de clareza mental. Então, por exemplo, a meditação, práticas corporais de flexibilidade. Eu melhorei a minha alimentação, e só de melhorar, para você ver, assim, não é sobre ser perfeito, né? A gente não pode deixar o ótimo ser inimigo, o bom ser inimigo do ótimo. Então, o fato de eu ser melhor de quem eu era, de comer melhor do que eu comia, eu fiquei muito mais tranquilo, eu pensava muito melhor. E como o Kogat trouxe mais cedo, assim, no mercado financeiro, a gente tem que estar em alta performance, né? Assim como um atleta ele trabalha o corpo, mesmo que o cara seja um corredor nadador, ele não trabalha só isso, ele trabalha a mente. Algo que é muito comum que a gente ouve falar, inclusive, é a visualização, é o cara já mentalizar como que ele quer que aconteça uma coisa. Isso também pode rolar dentro do próprio mercado, né? De como você vai se portar. E outra parte, né, outro pilar também que me chamou muita atenção relacionado até ao mercado foi o controle emocional também. Hoje eu gosto até de falar de gerenciamento emocional, mas ali na hora que você está operando, principalmente eu diria até no day trading, que é uma coisa mais rápida, mais intensa, às vezes até mais alavancada, é muito fácil você ficar nervoso, o coração vir na boca, você clicar sem estar querendo clicar, né? Ficar ali acelerado, muita ansiedade, fazer coisas que você não tinha se proposto a fazer. Então essa parte, né, do gerenciamento emocional, do controle emocional, também fez muito sentido para mim. É algo que eu pratico até hoje. Eu acho que não é um estado definitivo, né?
como algumas pessoas falam, a gente não é disciplinado, a gente está disciplinado, porque basta um erro que pode ir tudo por água abaixo, né? A gente já ouviu algumas histórias, eu mesmo já passei por isso, eu já fiz isso, aquela coisa de que o cara tava indo bem, aí ele chegou lá na sexta-feira, entregou a semana, ou até como já aconteceu comigo, eu já cheguei no fim do mês, no último dia, e eu saí completamente fora de mim, não estava presente para aquele momento, estava desequilibrado e entreguei o mês também, né? No caso, eu entrei muito alavancado e tive uma perda muito maior da que eu tinha me comprometido a perder ali no máximo. No caso, eu fui muito além do meu limite de perdas. Então, eu acho que naquele momento ali que a gente estava, né, nas reuniões, nas conversas, falando de mercado financeiro, ao mesmo tempo que, beleza, é interessante a gente ver a parte técnica específica ali do que fazer, a gente conversava muito mais o por trás daquilo, né? Quando a gente tinha talvez um problema na família, um problema no relacionamento amoroso ou até outras questões, e como aquilo influenciava, né? Por exemplo, o Kogati, que está no Japão, ele pode falar um pouquinho melhor, ele trabalha de dia, né? Então, no caso, à noite para ele, que seria o horário do pregão aqui dos nossos ativos, dos nossos índices, por exemplo. Então, ele chegava do trabalho, ele tinha alguma rotina ali, uma conexão com a família, e depois ele já ia para o computador operar, né? O Ota também tinha a rotina dele, ele trabalhava em uma empresa que ele pode também falar um pouco melhor, né? Que ele fazia isso, né? Ele operava lá dentro da empresa, depois ele teve um tempo que ficou em casa, agora já está em uma outra dinâmica, né? Ele está em um emprego que não é relacionado diretamente ao mercado, então ele tem uma outra rotina, uma outra dinâmica. E só para finalizar, isso também era algo que me chamava muita atenção, que era a parte de produtividade. Então, como que eu organizava meu dia, meus horários, meus tempos para estudo, meus tempos para operar efetivamente, de uma maneira clara. Então, para você ver como é que tudo se conecta, né? A proposta desse curso foi isso, e nas nossas reuniões, que foram a base disso aqui, né? Que são na verdade, a gente tinha tudo isso envolvido. Então, alimentação, cuidados com o corpo, cuidados com a mente, como é que eu estou olhando meus hábitos, como é que eu estou fazendo o controle das minhas emoções, como é que eu estou presente para isso, como que eu organizo meu dia. Então é para você ver como são tantas coisas alinhadas, mas que no fim das contas, quando somadas, elas trazem muitos resultados bons. Caramba, você trouxe um monte de coisa, falou sobre gerenciamento emocional. Quando você foi falando, eu pensei em falar um pouco sobre o gerenciamento emocional, só que ao mesmo tempo, você foi falando outras coisas que eu pensei em também trazer, que nem até a experiência da minha rotina, e entender e explicar que ali eu aprendi que o quê? Não existe uma fórmula exata para todo mundo. Eu não sei se vocês acompanharam todo, assim, principalmente nos começos das turmas, que é o primeiro contato do pessoal. E o primeiro contato que você tem ali no curso era sobre a rotina matinal, né? Então, para você começar o dia bem, né? O França falou lá do café. E aí, o que acontece? Tem algumas pessoas que não tomam café. Tem algumas pessoas que atacam o estômago e tal. Só que aí existem outras alternativas. E aí também, para você ter essa alta performance, tem uma quantidade de horas dormidas. E dormir, tipo assim, sei lá, 9 da noite, acordar às 5. E aí, quando a pessoa leva as coisas muito a ferro e fogo, você percebia que as pessoas travavam. Ou então tinha muita dificuldade, tipo assim, mas eu não consigo, tal. E aí quando começava nesse, minha rotina não se encaixa nisso, eu não consigo, eu não tomo café, que não sei o que, vão surgindo os empecilhos, as pessoas desistiam no meio do processo. E agora imagina a situação, que aí foi onde o França trouxe. Eu moro no Japão, eu começo o meu dia... Eu vou falar da minha rotina hoje, né? Naquela época era um pouco diferente, mas a minha rotina hoje, eu acordo, eu tenho que me arrumar, eu tenho que arrumar o meu filho, eu tenho que levar meu filho pra creche, de lá eu já corro pro trabalho, tenho uma carga horária normal de 8 horas, volto correndo pra casa, entre aspas, porque eu tenho que parar na creche, e aí eu tenho que pegar ele antes das 6, senão eu pago ainda a multa. Então eu pego ele antes das 6, aí eu faço as compras do dia, né? No caso ali da janta. Eu e meu filho janta, eu dou uma descansada, aí eu já coloco ele pra ir tomar banho, e aí nisso eu, às vezes, dependendo do calendário da minha esposa, eu tenho que buscar ela no trabalho ou levar ela pro trabalho, pra aí sim eu entrar pro mercado.
Aí, resumindo, se eu ouço uma metodologia onde fala que eu tenho que acordar, meditar e tomar um café para ir pro mercado, eu travo. E aí o que eu aprendi nesse processo todo é o que? Eu pego as melhores coisas, eu pego tudo que funciona para mim e eu tento encaixar na minha rotina. Eu não, tipo assim, na minha rotina, no que é possível. O que não é possível, eu sigo. Eu não tenho que parar. Mas eu vou melhorando, sabe? Aquele negócio de melhorar 1% a cada dia. É isso. Então, ó, eu acho que se eu tomar um café agora, eu consigo ter um desempenho bom até meio-dia. Meio-dia eu posso tomar um outro café, que aí eu tenho um desempenho bom até às 6. Ah, depois das 6 eu vou tomar outro café? Vou fazer o teste. Ah, fiz o teste. Ah, não é legal porque depois à noite eu fico meio agitado. E isso foi o que eu fui aprendendo. Existe um formato que é passado, existe uma fórmula mais ou menos ali que funciona para o seu mentor. Só que a rotina do seu mentor é uma, o momento da vida que ele está é outro. Até mesmo o seu mentor, se você pega ele no começo da carreira e ele ali, talvez onde você está conhecendo ele, e ele depois de alguns anos, são rotinas totalmente diferentes. São até, vamos dizer assim... Ele mesmo, né? Ele mesmo. O ensinamento dele é diferente, porque ele já está em outro processo, sabe? Então o que você tem que entender disso é... Pega o que ele tá te passando, tenta trazer pra sua rotina. O que funciona, funciona. O que não funciona, não funciona. Que nem eu tava vendo esses dias um comentário falando assim, que se você quer ter sucesso, faça o que os milionários fazem. Dorme às 9, acorda às 5 e tal. Lê não sei quantos livros. Se seguir fórmula, funcionasse. Não, aí qual foi o questionamento mais legal que eu vi? Aí o cara falou assim, hoje ele faz isso, porque ele é milionário, mas na época que nem assim, o Bill Gates, ou até o Steve Jobs, na época que foi 24 começar... por 24, né? O cara não dormia na real. Não dormia. E fazia trampo atrás de trampo, tentava... Não existia esse negocinho de dorme às 7, acorda às 5, lê 10 livros de empreendedorismo na semana. Hoje ele faz isso, mas pega lá no começo, não era assim. E aí se você fica muito... o cara faz isso, hoje se eu quero ter... né, ter essa mente milionária, eu vou ter que seguir essa fórmula. Esquece. Você mas tá isso entendendo? tá o muito... próprio cara tá em outro momento. Tá muito relacionado, né, cara? É você comparar sua jornada com o palco do cara, né, meu? O cara já tá nesse palco, cara. E o teste chegar lá, você tem que seguir a trilha que o cara seguiu, né? O que eu mais gosto voltando um pouquinho do Goff, cara, que é que o cara é walk the talk, né? Então ele fala o que ele fez, o que ele testou nele, o que funcionou pra ele. Então, assim, eu procuro sempre na minha vida, procurei seguir os caras que estavam no jogo, estavam num game, né? Tava fazendo e falar, pô, faz isso aqui que dá certo. Porque o cara fez, não porque o cara leu um livro e tava tentando repassar isso, né? E tanto é que essa parte do sono, eu peguei uma fase dele que ele tava nesse sono polifásico, cara. Que ele não dormia 8 horas direto, entendeu? E hoje não. Hoje o cara já tá em uma fase que ele tem certeza que você tem que dormir direto. Que o polifásico não funcionou pra ele. Pode funcionar pra muita gente, mas pra ele não funciona. Então eu acho que essa questão, né, da fórmula perfeita não existe mesmo. A gente precisa adaptar ao nosso momento, nosso dia a dia, como é que funciona. E não ficar preocupado com isso, né, meu? De seguir uma regrinha. Não, e outra, cada um tem uma rotina, cada um tem uma história, cada um tem os seus propósitos, né? Tem gente que família em quinto lugar. No meu caso, família tá ali entre primeiro e segundo, sabe? Então também vai muito disso. Às vezes você tá seguindo um cara que
tem um propósito que não bate com o seu, mas ele tá passando o quê? As experiências dele, e eu acho que isso que é muito legal. Tipo, eu também, vocês me pegaram na fase que vocês mandavam mensagem pra mim, eu respondia, vocês mesmos perguntavam, pô, você não dorme não? Era uma fase da minha vida que eu tava fazendo sono polifásico porque eu tinha disponibilidade de tempo. Né? Tipo, mandava mensagem de noite, eu respondia. Mandava mensagem à tarde, eu respondia. Mandava mensagem de manhã, eu respondia. Aí vocês, você não dorme não? Não, eu durmo. Algumas horas, mas eu já volto pra fazer minhas coisas. Mas o quê? Era uma fase. Não, pode falar. Eu quero falar assim, falando em não dormir. Eu já ia falar pra você comentar a questão da sala, né? Como surgiu a ideia e que você também, na sala, a gente tinha, em teoria, um horário e você também não dormia ainda. Ah, verdade. Então, foi nessa fase aí que eu não dormia, né? Porque o que aconteceu? Todo esse processo ali do Aconte que o Franz estava falando foi mexendo comigo, porque eu falei, pô, eu vejo que tem um pessoal que tá começando... eu tô vendo que eu consigo hoje interagir mais, eu consigo conversar com o pessoal. O mercado ele fica bem mais atrativo quando você consegue passar o seu conhecimento para os outros e você fica bem mais disciplinado, né? E ali eu via que, tipo, tinha um pessoal que já tinha experiência, que no caso era o Ota. Aí tinha um pessoal que tava começando. E aí foi ali naquele momento que eu falei, eu vou pegar firme em montar uma salinha pra gente compartilhar experiências do mercado na hora do mercado, sabe? Fazer leitura de mercado, discutir cenário... que mais que a gente fazia ali? Fazer a leitura mesmo, sabe? Quando o cara tava comprando, quando tava vendendo, onde a gente achava que ali pudesse ser perigoso por algum motivo, sabe? Tudo meio que narrado e explicado. E a gente resolveu a questão da solidão do operar sozinho, né, mano? Sim, e uma coisa louca que veio também ali, que eu percebi que eu tinha que ser muito mais disciplinado, porque eu tava lendo o mercado pra todo mundo que tava ali na sala, né? E ali eu ficava com medo de fazer alguma cagada muito... emocional, assim, vou entrar aqui porque me deu na telha, porque eu quero entrar aqui. Não, cara, então como eu tava lendo o mercado, tava todo mundo prestando atenção, tava todo mundo ouvindo, e eu tava tentando passar o melhor, sabe? As melhores entradas, não que eu tava cantando a entrada, mas tipo assim, aqui tá um determinado preço, isso daqui talvez seja importante por causa disso. Então, resumindo, se eu tô chamando atenção pra todo mundo ficar de olho ali, a minha atenção também tinha que estar ali, e eu não tinha que ter motivo nenhum de entrar em outro momento, senão naquele determinado momento com determinado cenário. Então, assim, ali foi uma fase que eu acabei masterizando ainda mais o que eu sabia, até pelo fato de eu estar tentando explicar de maneiras que às vezes eu nem pensava, de um certo modo, para conseguir se comunicar com aquela pessoa que estava chegando ali no mercado. E ali foi uma fase muito legal, cara. Não, foi legal porque, assim, pra mim, pelo menos pra mim, né? A gente no começo até brincava que eu comprava, o Kogat vendia, eu comprava. Então a gente tinha opiniões diferentes, visões diferentes, né? Do mesmo momento. E complementava muito minha visão, cara. Eu conseguia entender por que ele estava na ponta contrária. E então eu sabia até onde podia ir, né? Meu trade, assim, qual era o lucro, né? A saída. Era muito legal por causa disso, né? Eu tinha uma visão complementar à minha. E aí o Kogat, para falar melhor, né? Às vezes o mercado não abre, não mexe, fica lá parado, estacionado por algum motivo. E aí a gente começou a trocar ideia sobre mercado financeiro, cara. E foi aí que a gente trouxe pro Jogando o Jogo, né? Essa ideia. E o que eu gostava muito é que, assim, a gente tinha experiências diferentes, então operacionais diferentes, que complementava às vezes, ou então trazia até uma visão, que nem o Ota, quando a gente se conheceu, eu lembro muito que ele ficava de olho ali nas Pitacs,
prestava bastante nos horários, atenção nos horários, e ali era uma fase que eu não estava muito esquentando a minha cabeça. E ali, naquele momento, ele foi trazendo a minha atenção para aqueles determinados acontecimentos do mercado. E mesmo que eu não fosse fazer um operacional, eu conseguia tirar algum aprendizado, sabe? Ele fazia as operações dele, lindo, maravilhoso, super legal. O bacana assim que a gente aprendia, respeitava e tipo, não, isso não presta, não faz isso não rolava isso, sabe? Então se ele tá fazendo, a gente ouvia. E o que eu queria saber? Eu queria saber qual era a lógica por trás de ele estar executando aquilo. Porque hoje eu não estou usando, mas quem sabe amanhã eu quero testar. Então se eu vejo ele fazendo isso hoje, eu tiro uma dúvida, eu vejo ele fazendo aquilo amanhã, e vou sempre tirando uma dúvida, vai ter um dia que eu falo, vou testar, sabe? Hoje é um dia que eu tô legal, sei lá, tô com uma margem boa, já tive o lucro do dia, vou testar um lotinho aqui só pra ver o que vai dar. E sabe, começa a fazer, às vezes começa a conhecer aquele operacional melhor e vai achando legal. E foi assim, eu não fazia muita petax, né? E aí depois que a gente ia conversando, às vezes eu até ficava de olho ali, e dependendo do cenário, às vezes eu entrava. Oportunidades também que às vezes você tá um pouco distraído, alguém narrava o mercado pra você e chamava a sua atenção e você executava a ordem sem mesmo ter lido o mercado, porque você ouviu, sabe? É um outro tipo de gatilho que você tem, porque aqui, hoje na tela, quando você opera sozinho, você tem muito o visual, você tem que ficar de olho, acabou. Agora, quando tem alguém falando, você também tá com a atenção na audição. Então, na hora que o cara falou assim, tomaram 500, você não viu isso na tela, você estava olhando alguma outra coisa, você foi ver uma notícia, foi ver um outro ativo, não sei. Mas na hora que alguém tá lendo aquele ativo e fala, tomaram 500, e você já tá ouvindo, você já tá lendo, e você sabe que 500, às vezes, naquele dia é um lote considerado, você já tem uma leitura na hora só de ouvir. E isso foi muito legal porque foi uma experiência que não é tão simples de ter em qualquer lugar, né? Uma pessoa que fica narrando, ou então um grupo que fica sempre chamando atenção para determinados fatores relevantes. Então foi muito legal. Só que também, por outra ponta, vem o desgaste. Que aí eu já não dormia há muito tempo, eu tinha que ter o compromisso com a sala todos os dias. Aí surgia também a dúvida de quem estava começando, às vezes eu ficava aqui, eu tinha minha rotina de dia, aí ficava na sala até entre as 11h30, meia-noite, quando eu ia ver, às vezes eu tava na sala até as 2, aí eu ia deitar lá pras 3, aí quando dava 4 da manhã vinha alguém e mandava mensagem querendo tirar dúvida, e aí eu ia responder. Então assim, aprendi muito, só que aí também acabou ficando um pouco desgastante. Eu falei, como manter um projeto desse, mas que possa alcançar mais pessoas? Acho que eu vou ter que conversar com algumas pessoas. E aí, depois de um tempo, acho que veio, né? A gente começou a ter algumas conversas de ter um podcast, de um certo modo, né? Exatamente, eu não sabia bem o que seria, né? Mas ter um projeto para alcançar mais pessoas. Não ficar ali só naquela salinha com alguns amigos, assim. Porra, de tudo que você falou, cara, uma coisa assim que eu vi que tem em todos os momentos que a gente estava envolvido de alguma maneira, tem muita questão do comprometimento, sabe? De ter um ambiente, um local ali, online que seja, um momento específico, e como que isso ajuda a gente, né? A evoluir, a crescer, tem a questão da disciplina. Então mesmo, né, todo mundo tem essas dificuldades quando está ali fazendo alguma coisa de se distrair. Então, como você falou, às vezes você não estava olhando uma coisa que era importante, que é ser um gatilho para, sei lá, para uma entrada ou para uma saída, né? Você falou, ali o cara tomou 500, não sei o quê. E você estava olhando para outra coisa, estava olhando para outra parte do gráfico, ou você estava olhando para outra parte da tela, ou estava, sei lá, olhando a mosca passar. Isso acontece. Isso que eu ia falar, às vezes acontece. Acontece, né? É natural do ser humano. Mas esses projetos eu acho que, tipo... Só não pode estar no Facebook, só. Tem isso também. Então, eu acho que isso trouxe tudo junto, né? Bastante coisa boa. E entender também que a gente tem um limite humano. Então, foi o que você falava. 2h da tarde aqui era 2h da manhã pra você. Então, é diferente. O cara tava falando contigo, às vezes ele nem sabia que você era do Japão, ou sabia. Mas pra ele tava de boa também, porque era de tarde, era normal. Você já tava na tua madrugada, você ia ter que acordar em breve
Ou, né, se isso fosse dormir, mas ia dormir, ia ter que acordar cedo para voltar para sua rotina que você tem aí, né? Então também é um comprometimento, é melhoria, mas é também entender os seus limites, né? Entender até quanto você pode entregar para o outro, como que você pode ajudar, mas sem se prejudicar também, né? Prejudicar a sua família aí, sua rotina com eles, seu relacionamento com eles. E aí a gente chegou nesse questionamento, né, de tipo, como entregar tudo isso, porque ali na sala a gente teve momentos de conversas muito profundas, de conversas que teve muito aprendizado para ambos os lados, tanto para quem estava ouvindo, tanto para quem a pessoa que estava falando, né? E só que ficava só naquilo ali, né? Só naquela meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, não sei, dependendo do dia. E às vezes eu falava, nossa, cara, que aula. Só que, tipo, vai morrer aqui. Quem tava aqui aprendeu, quem não tava, mesmo que eu conte depois, não vai ter a mesma experiência. E a gente sempre falava, né? Puta, devia ter gravado. Rolava vários momentos. Nossa, se tivesse gravado isso daqui era uma aula. Nossa. E a gente foi vendo que o convívio diário e ali, às vezes valia mais que um curso. Porque no curso você vai ter ali tudo montadinho, os vídeos tudo pronto. Só que vivenciar o mercado, momento a momento, variações e algumas coisas fora do comum, todo dia, às vezes valia mais. Porque teve casos de algumas pessoas que não tinham contato, principalmente com tape reading, tinha contato com apenas gráfico. Quando eu fui ver, tava lendo o mercado pra mim. E eu falei assim, eu não sei se aprendeu. Mas, tipo assim, pelo menos na concepção dela, né? Eu acho que ainda não sei tape reading, mas tinha entrada que eu fazia porque o cara tava lendo o mercado. Isso que eu tô falando, sem contar que não tinha essa questão de, é pra comprar, é pra vender. Não, o cara lê no mercado, tomou, absorveu, aqui tá segurando, já foi tantos lotes, tem alguém montando posição. O cara lia isso e era novo de tape reading, era novo de mercado. E às vezes eu fazia entrada, não falava nada, aí depois que eu já tinha entrado, o mercado tinha andado um pouco, eu agradecia, eu entrei, você entrou? Não entrei, não. Não, então isso que eu ia falar, né, meu? Só fazer um adendo aqui, fazer um salve pro Robertão, se um dia estiver ouvindo, né, cara? Quantas operações ele falou que eu entrei e ele não entrou. E fazia a leitura pra gente, tipo assim, na verdade ali se tornou um ambiente onde todo mundo compartilhava o momento, né? Então às vezes ele lia, dava a opinião dele, o Otto vinha, eu vinha, o França vinha, sabe? E é que nem o França é um cara mais grafista. E em vários momentos ele dava ali a opinião dele, pra mim eu acho que aqui, nesse ponto aqui vai dar compra por causa disso, em questões de gráfico. Beleza, quando eu ia olhar, o meu gráfico também, e aí que é o detalhe, o meu gráfico era o gráfico dele era outro, cada um tinha o seu ajuste. Não era tipo assim, todo mundo tá na sala, todo mundo vai ter que ajustar desse jeito. Não. Ali, conforme você vai pegando alguma coisa, você... como que você tá ajustando aí? Você vai, por conta própria, vai e faz um ajuste. Mas, se você também já tem algo feito, segue caminho. Quem opera aí sabe que tem tempos gráficos diferentes, né? Então, cada um opera com tempo diferente. Isso que é legal, né, meu? Uhum. A única coisa que a gente às vezes deixava um adendo é assim, aqui no meu gráfico. Mas qual que você tá usando? Tô usando o de R. Tô usando 5 minutos. Então beleza. Aí a pessoa vinha e dava uma olhada lá pra ver se fazia sentido. Mas, cara, foi um momento muito legal, muito bacana. E eu acho que foi ali que nasceu todo o nosso projeto e fortaleceu ainda mais a nossa amizade. Não, com certeza, cara. Eu acho que, assim, uma coisa antes da questão do projeto é como é a importância, né, da situação que vocês trouxeram aí, que só saber não adianta, né? Tem gente que fala que conhecimento é poder, mas conhecimento, pelo menos para mim hoje, é poder potencial, né? A transformação, o aprendizado, que para mim é quando você coloca em prática, esse sim é o poder. Então foi o que vocês falaram aí. Tinha o nosso amigo lá, Roberto, que às vezes se narrava ali, falava tudo, mas ele mesmo não tomava ação. E vocês dois já ouvindo a narração dele, que era leitura de contexto, né? Como vocês falaram, ele não falava de compra e venda. E vocês perceberam que era o momento que vocês podiam fazer uma entrada.
sabe? Então eu acho que, né, é só um parênteses, mas foi um dos aprendizados que nós todos tivemos lá. Que é colocar em ação aquilo que a gente sabe, né? Eu sei que a gente nem não coloca tudo, mas a gente precisa passar a focar mais nisso. E acho que também, né, foi com certeza a base para isso aqui que a gente está fazendo hoje. Em vários momentos, em vários dias diferentes, às vezes já era até fora, vamos dizer assim, no contexto do mercado, a gente tinha tantas ideias, tantas sacadas que ficaram por ali ou ficaram entre a gente e quem estava ali ouvindo. Então a gente já pensava isso tem um certo tempo já, né? Eu diria até alguns bons meses, né? Antes do projeto, bem antes do projeto talvez, que a gente pensava, pô, não ia ser legal se outras pessoas pudessem ouvir isso, pudessem compartilhar, pudessem pegar ideias ou até dar ideias pra gente uma vez que elas vissem. Então acho que foi legal, né? A gente tá passando tudo isso para mostrar como foi o processo todo, de onde a gente partiu, que nem imaginava algo, pelo menos eu não imaginava nada perto do que a gente está vivendo hoje e como que a gente chegou até aqui, né? Só antes de terminar, uma frase que ficou muito marcada essa semana que eu estava lendo é o seguinte: se alguma coisa me assusta, provavelmente tem mágica no outro lado. Então eu acho que eu queria, né, terminar com essa ideia, porque foi, como eu disse, um processo, acho que para todos nós aqui, cada um no seu momento, não quer dizer que era um momento difícil, mas todo o processo, né, toda a questão de estar na dificuldade, de querer mudar de vida, de querer algo novo, de querer alinhar os outros pilares da vida com o mercado financeiro, fizeram a gente estar onde nós estamos hoje. Pessoal, eu acho que nós temos um episódio e agora todo mundo pode dizer que faz parte disso, né? Junto com a gente, compartilha esses momentos e também cria momentos com a gente, né? Porque vocês têm acesso às nossas redes sociais, vocês podem estar contribuindo, dando a opinião de vocês e até mesmo experiências que vocês tiveram sobre determinados assuntos. Então não esqueça de estar seguindo a gente na nossa página do Instagram e do Facebook. Não esqueça também de ajudar a gente aqui avaliando no seu agregador de podcast, isso ajuda muito mesmo. E toda segunda-feira tem um novo episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar todos esses momentos e a gente se vê por aí. Valeu, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o café, fala com o França, tá bom? Abraço. Qualquer dúvida, só falar mesmo. Valeu, galera. Um abraço.